E aí, tranquilo, beleza? Eu sou o Franklin, seu professor de Química, este é o canal Fran Química. E vou te apresentar um assunto que é o deslocamento de equilíbrio químico. Antes, vamos lembrar o que é uma reação em equilíbrio químico? Olha só, uma reação em equilíbrio químico é aquela que primeiramente se processa nos dois sentidos, sentido direto e inverso, ou seja, uma reação reversível. Outro fator, temperatura, pressão, volume, cor, concentração dos reagentes e produtos, ou seja, os participantes, tudo constante. Todos esses fatores estando constantes, eu tenho aí uma reação tendendo para o equilíbrio químico. E para fechar, a condição principal, quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, aí sim nós temos uma reação em equilíbrio químico. E aí, o que vem a ser o deslocamento? Bora! Se a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, isso é equilíbrio? Então, se eu promover uma diferença nessas velocidades, se a velocidade 1 for maior que a velocidade 2, deslocamento para a direita. Se a velocidade 2 for maior que a velocidade 1, deslocamento para a esquerda. E quais os fatores que vão deslocar este equilíbrio químico? Concentração dos participantes, pressão para a reação que apresenta gases e temperatura. Lembrando que catalisador não desloca equilíbrio químico, o catalisador apenas acelera a reação, tanto no sentido direto como o inverso. Então, essa redução da energia de ativação ela é igual para os dois sentidos. Legal? Então vamos lá. Vamos verificar qual é a influência de cada um desses fatores. Com relação à concentração, nós falamos que ao aumentar a concentração de um dos participantes da reação, desloca para o lado oposto ao que ele está na equação química. Ou seja, se por um acaso eu aumentar a quantidade, a concentração do gás nitrogênio aqui nesse sistema em equilíbrio, eu vou ter maior quantidade de nitrogênio, portanto, mais reagente para entrar em contato com o hidrogênio. Com isso, a velocidade de um vai ficar maior. E aí haverá o quê? Um processamento para o lado direito. É o que nós chamamos de lado oposto. O lado direito é o oposto ao do nitrogênio. Ora, se eu fizer o contrário, se eu reduzir a quantidade de nitrogênio, tendo menos nitrogênio para reagir com o hidrogênio, a velocidade aqui da reação direta vai diminuir. Ora, a velocidade está diretamente ligada à concentração dos reagentes. Com menos reagente aqui, a velocidade de 1 vai diminuir, a velocidade de 2 vai prevalecer. Nós temos um deslocamento para a esquerda, onde nós falamos que ao diminuir a quantidade, a concentração, desloca para o mesmo lado em que ele está. Isto é o princípio de Le Chatelier, o princípio que diz que se um equilíbrio químico recebe uma perturbação, então o equilíbrio sofrerá um deslocamento de maneira a anular essa perturbação. Então vamos repetir. Quando eu aumento a quantidade de nitrogênio, tem muito nitrogênio aqui, então ele vai ter que consumir, vai ter que reagir. Desloca para o sentido da formação do produto, para consumir o que foi adicionado. Tá vendo só? Adicionei reagente, consumiu para a direita, lado oposto ao que ele está. Então vamos fazer outra perturbação. Diminuiu a quantidade dele. Diminuiu a quantidade dele, portanto, o equilíbrio vai se deslocar para o mesmo lado em que ele está para repor a quantidade. Maravilha! E quando nós mexemos com a concentração dos participantes, a constante de equilíbrio não se altera, continua constante. Ora, só temos com certeza um novo valor de quantidade de reagentes e produtos, mas a proporção ali vai manter o valor numérico da constante de equilíbrio. Legal? Beleza! Então vamos lá. Para uma reação em equilíbrio no estado gasoso, aumentando a pressão, falamos que desloca para o lado de menor volume, ou seja, o lado de menor quantidade de gases, em mol. Então, aqui esta equação que eu gosto muito, todos são gases. No lado dos reagentes, temos 1 mol de N2, 3 mol de H2. Nós temos 4 mol de reagentes. No lado direito, 2 mol de NH3. Legal. Então aqui é o lado que tem menor mol. É o que chamamos de menor volume. Presta atenção. Quando você aumenta a pressão de um sistema em equilíbrio, você está diminuindo o volume. Diminuindo o volume, então haverá um deslocamento para o sentido em que há a menor formação de mol de gases, para poder ocupar esse espaço menor. Faz sentido para você? Então, se eu aumentar a pressão desse equilíbrio,
eu estarei fazendo com que eu desloque para o sentido em que forma-se a menor quantidade de mol de gases para ocupar esse menor espaço. Pronto. Neste caso aqui, é para a direita. Toma cuidado com isso. O lado de menor volume não quer dizer que é só para a direita. Pode ser para a esquerda. Tem que analisar o número de mol de gases. Legal? Maravilha. Quando você aumenta ou diminui a pressão, diminuindo a pressão, desloca para o lado de maior volume. Diminuir pressão é você aumentar o volume. Aumentando o volume, posso deslocar o equilíbrio para o sentido em que há a formação de maior número de gases para ocupar esse maior espaço. E quando isso acontece, a constante de equilíbrio, Kc, continua sendo a mesma. Haverá sim um novo valor para os componentes após o deslocamento e até atingir o novo estado de equilíbrio. Mas a relação produto sobre reagente mantém o valor numérico da constante. Legal? Por último, mas não menos importante, a temperatura. Presta atenção. Aumentando a temperatura do sistema, o equilíbrio vai se deslocar no sentido em que vai absorver essa temperatura adicionada. Não é o princípio de Le Chatelier para anular a estação? Pois bem, aumentando a temperatura, para absorver esse excesso de calor, desloca para o lado endotérmico. Beleza. Diminuindo a temperatura, desloca para o lado exotérmico. Faz sentido para você? Diminuindo a temperatura, então o equilíbrio vai deslocar para o lado em que vai fornecer de volta o calor retirado. Acontece o seguinte, qual é o sentido endotérmico? Qual é o sentido exotérmico? É aqui que você tem que ter muita atenção. Você tem que estar atento ao ΔH desta reação, tem que estar atento ao enunciado do exercício para dizer se para a direita é endotérmico ou exotérmico. Quando eu vejo aqui, ΔH desta reação negativo, quer dizer o quê? Que o sentido 1 é exotérmico, o sentido 2 é endotérmico. Agora, sabendo qual é o lado endo, qual é o lado exo, posso aplicar esta regra aqui. Neste caso, aumentando a temperatura, desloco para o lado endotérmico. Qual é o lado endotérmico neste exemplo? Para a esquerda. Então, neste caso, desloca o equilíbrio para a esquerda. Diminuindo a temperatura, desloca para o lado exotérmico. Neste caso, o lado exotérmico é para a direita. Beleza. Então, fique muito atento com relação a isso, hein? Qual é o lado endo ou exo? Veja, se o ΔH é negativo, para a direita é exo, para a direita é endo. Se o ΔH é positivo, para a direita é endo, para a esquerda é exo. Você não pode dizer que só para a direita é endo ou exotérmico. E é aí que vem alguns exercícios mais desafiadores. Por quê? Olha só. Constante de equilíbrio é quantidade de produto sobre reagente. Legal? E aí, quando mexemos com a temperatura, o valor da constante de equilíbrio muda. Antes, depois. O valor da constante de equilíbrio muda. Você pode ver exercícios que falam assim, calcule o valor da constante de equilíbrio na temperatura 25 graus Celsius. E aí você pergunta, professor, mas o que eu vou fazer com esse 25 graus? Nada. É porque para dada temperatura, você tem um valor de constante. Então, quando mexemos com a temperatura, aí deslocamos para a direita ou para a esquerda, a constante pode aumentar ou diminuir. Então vamos lá. Se houver deslocamento para a direita, então vamos ter o quê? Maior quantidade de produto, menor quantidade de reagente no novo estado de equilíbrio e com isso a constante de equilíbrio vai aumentar. Então, se deslocar para a direita, aumenta o valor da constante, aumenta o rendimento desta reação. Agora faz o contrário. Se por um acaso deslocar para a esquerda, o que vai acontecer? Ora, o contrário. Deslocando para a esquerda, haverá diminuição da quantidade de produto no equilíbrio e aumento da quantidade de reagente no novo equilíbrio estabelecido. Com isso, o valor da constante de equilíbrio diminui, o rendimento diminui. E aí vem a pergunta final. Bom, mas vai deslocar para a direita ou para a esquerda? Eu sei que para a direita aumenta o rendimento. E aí? Então vai depender do quê? Do ΔH. Voltando para este caso para terminar. Quando eu aumento a temperatura, desloca para o lado endo. E neste caso o lado endo é para a esquerda. Então aí a tendência é eu atrapalhar e diminuir o rendimento da reação. Mas se você já estudou sobre esta reação especial, a produção de amônia no sistema Haber-Bosch, a temperatura aqui é elevadíssima. Se eu não estou enganado aí, 1000 graus Celsius. Mas a pressão também é muito grande. Então no sistema Haber-Bosch
temos alta temperatura para aumentar a agitação das partículas, mais cinética, mais contato, e aí, com muita pressão, nós temos aí o rendimento para a direita. Então é um fator compensando o outro, porque aqui é o lado de menor volume. Legal? Maravilha! Espero que tenha revisado, entendido, esclarecido alguma coisa sobre equilíbrio e deslocamento de equilíbrio para você. Agora faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, no @profranquimica, que lá no nosso IGTV tem resolução de uma questão muito boa de deslocamento de equilíbrio envolvendo hidroxiapatita. Você já ouviu falar? Então vai lá, tem uma resolução, uma explicação muito bacana para você. Se inscreva no canal, curte essa publicação e vai lá, segue a gente no Instagram, @profranquimica, beleza? No mais, um beijo muito grande, fique com Deus e até a próxima. Um abraço!